Fala, pimpolinhos! Ó, quem não assistiu ao último vídeo referente ao capítulo 3, vai lá e assiste antes de ver esse vídeo, tá? Esse vídeo é o quê? Correção da tarefa. Se você não tentou fazer a tarefa, tenta fazer. É o 13, o 14, o 15 e o 16, tá bom? Depois volta aqui para ver como que nós resolvemos. Então, questãozinha número 13. Meninos, uma carga elétrica positiva que gera um campo elétrico à sua volta. Então, essa é a carga elétrica. Duas superfícies equipotenciais. Lembra que é uma superfície equipotencial? É uma superfície que apresenta um potencial constante. Tá? Então, ao longo de toda essa linha pontilhada, o potencial é de 5 volts. Ao longo de toda essa linha pontilhada, o potencial é de 3 volts. O que vai ser feito? Existe uma carga que não é essa carga aqui, é uma carga menor, uma carga Qzinho, de 2 microcoulomb. Ela vai se deslocar de A, ela está aqui em A, aí ela vai se deslocar até B. Lembrem-se que para calcular o trabalho, ele está pedindo o trabalho, a trajetória ela é independente, tá? O que conta é que ela partiu de A, de uma superfície equipotencial de 5 volts e se deslocou para uma superfície equipotencial de 3 volts. Vamos lembrar? Como é que calcula trabalho? O trabalho é a carga vezes a diferença de potencial do ponto onde ela está ao ponto onde ela se deslocará. A carga é 2. 2 micro. O que é um micro? É 10 a menos 6. Que multiplica a diferença de potencial. Foi do 5 para o 3. Então é 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10 a menos 6. Qual é a unidade de trabalho? É joule. Meninos, por que é 4 positivo? Porque a gente fez a subtração do potencial A pelo potencial B. Então é 5 menos 3, deu 4 positivo. E se a carguinha voltasse do B para o A? Aí seria 4 vezes 10 a menos 6, só que negativo, porque você faria aqui a subtração 3 menos 5, tá bom? Então a alternativa certa é a A. Questão 13 resolvida. Questão 14. Eu tenho um sistema representado pelo esquema. Está no vácuo, cuja constante eletrostática é K0. A carga Q está fixa, então tem uma carga Q fixa. E os pontos A e B são equidistantes. O que é equidistante? Estão a uma igual distância. Então a distância do ponto A até a carga é R. A distância do ponto B até a carga é R. Tá bom? Então eles estão à mesma distância. Se uma carga Q for deslocada de A para B, qual o trabalho realizado pelo campo elétrico nesse deslocamento? Então ele quer trabalho. Vamos lá. Trabalho, galera, já apareceu tudo pronto aqui, hein? O trabalho, meninos, é a carga vezes a diferença de potencial do ponto onde ela está para o ponto onde ela se deslocará. Ô Bortoli, eu não tenho os potenciais VA e VB. Vamos calcular? Como é que calcula potencial? É o KQ sobre D. KQ sobre D. Está lá no vídeo referente ao capítulo 3, trabalho da força elétrica. Se você não se recorda, assista o vídeo novamente, meninos. O potencial é KQ sobre D. Qual é o potencial, então, no ponto A? É a constante que ele deu, constante eletrostática, K, vezes a carga, ou seja, a carga é a carga que vai se deslocar de um ponto para o outro, Qzão. É uma carga que está aqui no ponto A, aí ela vai se deslocar até o ponto B, então Qzão.
vezes a distância. Qual que é a distância da carga até a outra carga? Não é errinho? Então, pus errinho. E no potencial de B também a distância não é errinho? Então, quer dizer, o potencial de A é igual ao potencial de B. Então, quando eu subtrair o VA do VB, eu cancelo, porque eles são iguais. Se eu subtraio dois números iguais, essa subtração dá zero. Zero vezes a carga dá zero. Então, o trabalho ele vai ser igual a zero, alternativa A. Beleza, meninos? Vamos lá, questãozinha 15. Ele fala o seguinte, para nós julgarmos as afirmações. Então, a primeira afirmação, o trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga de 1 coulomb, ele deu a carga, do ponto D até o ponto A. Olha o ponto D aqui, ó. Qual que é o potencial do ponto D? É zero. Até o ponto A. Qual é o potencial do ponto A? É 1. Vamos fazer a fórmula do trabalho? Trabalho, galera, é a carga vezes a diferença de potencial. Trabalho, meninos, é o potencial. Tem um errinho aqui, vamos arrumar isso aqui. É o potencial de onde ela está no ponto D, não é? Então, é o potencial de D, vamos corrigir aqui, ó, o potencial do ponto D, menos o potencial do ponto A. Qual que é a carga? Quanto que vale a carga? Vale 1 coulomb. Então, põe lá, 1 coulomb. Qual é o potencial do ponto D? Olha o ponto D aqui. É zero. Então, é zero menos o potencial do ponto B. Qual é o potencial do ponto... Perdão, é do ponto A, né? Ela está indo do D para o A, do ponto A. Potencial de A é 1. Então, fica 0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1, vezes 1 dá menos 1. Ou seja, essa afirmação é verdadeira, né? Vamos colocar aí, verdade. Questãozinha 2. O módulo do campo elétrico em C é maior do que em B? C está aqui, ó, está mais próximo das linhas de campo. E B está mais distante. Olha só, quanto mais próximo estiver a superfície, mais intenso será o vetor campo elétrico. Beleza? Então, essa afirmação aqui é uma afirmação verdadeira. O módulo do campo C é maior que o campo B. Tá bom? E a 3. Aqui é 3. Eu fiz meio rápido esse PowerPoint aí. Desculpa, Pimpolinhos. 3. O módulo do campo elétrico em D vale 0? Cadê D? O ponto D está aqui. O que vale 0? É o potencial elétrico que é nulo. Não é o campo elétrico, tá bom? É o potencial. Então, essa afirmação é falsa. Apenas a 1 e a 2 são corretas. Maravilha? E a última era a 17. A 17 é assim. A figura a seguir representa um campo elétrico uniforme, cuja DDP, diferença de potencial entre suas placas, é de 12.000 volts. E essas placas estão separadas por uma distância de 4 centímetros. Vamos lá, galera. Ele pede para nós calcularmos a aceleração de uma carga abandonada aqui nessa região de campo elétrico. Ele deu a massa da carga, aliás, a massa da partícula, e ele deu a carga, né, da partícula. Então, primeira coisa, fórmula do Edu, Edu. Se você não se recorda dessa fórmula, dá uma assistida de novo na aula, tá, do capítulo 3. É a última aula que eu postei para vocês. Vamos descobrir o valor do campo elétrico? Você tem a distância? Tenho, 4 centímetros. Você tem o U, que é a diferença de potencial? Tenho, 12.000. Então, E é igual a 0,04, porque não pode estar em centímetros, tem que estar em metros, que é igual a 12.000. Passo 0,04 dividindo, vai dar 300.000. Qual é a unidade de campo? Volts por metro, tá? Isso aqui, a unidade do U é volt e a unidade do D é metro. Passo o metro dividindo, fica volts por metro. Beleza? Continuando.
nós temos essa segunda fórmula que fala que a força elétrica é igual a carga vezes o campo. E a força, meninos, pela segunda lei de Newton, a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Então vamos escrever massa vezes aceleração no lugar da força é igual a carga vezes Z. Eu quero descobrir a aceleração, que é o que ele está pedindo. Você tem a massa? Tenho, é 1 vezes 10 a menos 27. Vamos escrever aqui. 1 vezes 10 a menos 27. 1 vezes 10 a menos 27. Vezes a aceleração é igual a carga, que ele deu aqui, 10 a menos 19. 1 vezes 10 a menos 19, vezes os 300 mil que a gente achou do campo. Por isso que a gente achou o campo, para substituir ele aqui. Fazendo essa continha, esse cara aqui está multiplicando, passa para lá dividindo, a gente tem que a aceleração é 3 vezes 10 a 13 metros por segundo. Alternativa B. Beleza? B de beleza, B de tchau. É isso aí, meninos. Valeu, valeu, Pimpolinhos!